bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero muito que você esteja bem. E hoje eu tô aqui para atender o maior pedido deste canal do meu Instagram, que é a receita do meu cacau cerimonial. Mas antes da gente falar sobre a receita, a gente precisa entender sobre o cacau em si, né? O que é o cacau? O que é essa planta e por que ele é uma medicina, né? Porque a gente conhece o cacau que faz o chocolate, enfim, mas o cacau cerimonial, na verdade, vem antes do chocolate. Porque o cacau é uma planta ancestral, né? Ele é ritualizado e é usado em cerimônias há muito tempo, né? Ele é originário da Amazônia, da região da Amazônia aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul, América Central, mas ele era muito usado pelos povos astecas, pelos maias, para realmente fazer cerimônias e se conectar com o divino. Então o cacau é essa medicina que conecta a gente com o espiritual, com o amor e com o nosso coração. Então ele realmente é utilizado há muito tempo, muito antes de existir o chocolate, né? E claro que nessas cerimônias era muito diferente do cacau cerimonial que a gente toma hoje também. E esses povos valorizavam muito o cacau, né? Eles usavam o cacau até como moeda, de tão rico e tão valorizado que era. E aí com a colonização, os europeus vieram, pegaram o cacau e levaram para a Europa e começaram a processar esse cacau, misturar com leite e açúcar e transformar no chocolate que a gente conhece hoje, né? Então aqui a gente precisa deixar muito claro que cacau cerimonial não é chocolate quente, não é uma bebidinha pra gente tomar de qualquer jeito, é realmente uma cerimônia, é um ritual. E um ritual nada mais é do que colocar uma intenção naquele momento, né? E fazer daquele momento que seja cotidiano, não precisa ser nada super espalhafatoso e super diferente do normal, mas só da gente colocar uma intenção naquele preparo, uma energia diferente naquilo ali, a gente também vai se abrir diferente para receber essa energia dessa planta, porque todas as plantas têm guardiões, né, espirituais, têm um espírito. Então, quando a gente consagra cacau cerimonial, a gente está se comunicando com o espírito dessa planta, com a mama cacau, que a gente chama, porque é realmente como se fosse um abraço de mãe, sabe? É o abraço dessa grande mãe que todos os seres vivos desse planeta têm, que é a Mãe Terra, que é a Mãe Natureza. E o cacau vem nessa energia muito acolhedora e muito amorosa, como se fosse realmente um abraço no nosso coração, no nosso corpo e colocando a gente em presença. Então eu diria que um dos maiores efeitos do cacau é a presença, é colocar a gente de volta aqui e agora. Só que é isso, se a gente não ritualiza, se a gente não intenciona, se a gente não tem uma energia trabalhada por trás disso, ele não vai te colocar em presença, sabe? Ele não vai te fazer parar se você tá tomando um cacau enquanto você faz 1 milhão de outras coisas. Então, por isso que não tem como a gente falar sobre a receita do cacau sem antes entender todo o preparo que tem por trás dessa bebida e o cuidado que realmente existe para preparar uma cerimônia de cacau ou para fazer isso individualmente, né, você com você mesmo. Então é bem importante a gente entender isso, né, antes de qualquer outra coisa, para poder respeitar mesmo essa planta, essa medicina, que é uma medicina mesmo, sabe? A gente tem muitas medicinas da floresta, o cacau é uma delas, né? As medicinas da floresta geralmente são plantas que vão alterar o nosso estado de consciência, né? Como os cogumelos, como a ayahuasca, enfim, várias outras medicinas. Mas o cacau não altera a nossa consciência, não é uma substância psicoativa, né? Então a gente continua sóbria, com clareza mental, ainda mais clareza mental, mas não é algo que altera a nossa consciência. Então é uma medicina super segura, profunda e que realmente traz cura para o nosso coração, principalmente. Então agora trazendo até a parte científica sobre o cacau, né? Se você não sabe, eu sou nutricionista, então eu adoro entender um pouco mais dos efeitos ali químicos, físicos dos nutrientes do cacau, né, que é realmente um fruto muito nutritivo, tem infinitas substâncias e nutrientes e antioxidantes e muitas coisas, mas tem duas substâncias que são muito interessantes. A primeira delas é a teobromina, que é a substância que dá o nome científico do fruto, né, que é Theobroma cacao. E essa substância teobromina, ela ativa o nosso sistema cardiovascular, então ela faz o nosso coração bombear mais sangue, né, pulsar mais forte, então ativa a gente, né, e dá até um estado de euforia. Até porque o cacau tem um pouquinho de cafeína, mas é um efeito muito diferente de tomar um café, por exemplo, né, porque ele tem outras substâncias que vão
amenizar os efeitos ali dessa cafeína, né? E vão equilibrar o disparo de cafeína. Então a gente fica ativa, mas ao mesmo tempo a gente relaxa, porque tem essa outra substância muito interessante que é a anandamida, que é uma substância que ativa o nosso sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema interno de canabinoides, sim, da cannabis. Todo mundo tem esse sistema, use ou não use a planta cannabis, mas todo mundo tem receptores endógenos, né? A gente produz substâncias canabinoides que relaxam o nosso corpo. O cacau vai ativar esse mesmo sistema de relaxamento e que traz um bem-estar para o nosso corpo também. E aí, justamente por ativar o nosso sistema cardiovascular, ativar o nosso coração, o cacau também ajuda a expandir o nosso coração energeticamente. Então, o nosso chakra cardíaco, né, que fica justamente aqui no centro do nosso peito, no nosso coração, ele fica muito ativo e ele começa a expandir, né? Porque muitas vezes a gente contrai o nosso coração, a gente nem vê, mas a gente tá tão retraída, a gente tá tão dolorida aqui dentro que a gente vai diminuindo o nosso coração. E o cacau vai abrindo o nosso coração de uma forma muito amorosa, né? E vai relembrando a gente de coisas que a gente esqueceu, justamente porque a gente tá vivendo uma vida muito louca, muito corrida e se esquece de se conectar com nós mesmas. Então, ao expandir o nosso coração, o cacau vai trazer essa voz do nosso coração, que é a nossa intuição, né? Então a gente fica muito mais sensível, porque a gente consegue escutar melhor o que é que o nosso coração tá falando. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é que o nosso coração tá falando, a gente não sabe escutar, ou a gente não consegue ter esse momento de presença para poder escutar essa voz do nosso coração. Então o cacau vem trazendo esse acolhimento, sabe? É justamente como se fosse esse abraço pra gente poder se sentir seguras para abrir o nosso coração, sabe? A gente poder se sentir em paz e tranquilas ao escutar essa voz e ter coragem de escutar isso que tá aqui dentro. Porque muitas vezes a gente vai só diminuindo aquilo e vai guardando tanta coisa dentro da gente que uma hora a gente precisa extravasar. E o cacau é justamente essa medicina de relembrar quem a gente verdadeiramente é. Esse amor incondicional que mora dentro de todo mundo. Só que como a gente vive numa sociedade muito machucada, muito ferida hoje em dia, e que esquece muitas vezes, né, do amor que existe dentro de cada ser humano, de cada ser vivo, a gente se desprende disso, a gente se esquece disso. E o cacau vem trazendo essa energia muito amorosa pra gente poder ativar o nosso coração e pra gente poder lembrar que esse amor sempre esteve dentro da gente. E eu fico muito feliz, assim, de ver o interesse das pessoas, porque eu quero genuinamente que mais pessoas possam entrar em contato com isso, porque pra mim o cacau veio na minha vida em um momento que eu tava muito perdida, eu tava deprimida, eu tava triste, eu não sabia o que fazer e eu tava me vendo no momento onde eu tinha me esquecido. E eu percebi que eu tava vivendo pelos outros, sabe? Eu percebi que eu tava fazendo as minhas escolhas pra agradar o outro. Mesmo que parecesse que eu não tava, eu fui me conectando e quanto mais eu tomava cacau, mais eu via o quanto de coisa eu tinha guardado dentro de mim. E aquela dor, aquela depressão que tava vindo, não era porque a vida era ruim, sabe? Era porque eu tinha me esquecido de mim. Eu tinha me esquecido de me escutar. Porque eu não me sentia segura em me escutar. Então, quanto mais eu fui tomando cacau, mais eu fui me conectando com essa energia do amor que não vem de fora. O cacau vem relembrar a gente uma coisa que tá aqui dentro. E isso é o mais bonito, sabe? A gente... Claro, tem uma medicina ali, tem algo de fora que tá ajudando a gente, mas no fundo tá tudo dentro da gente. E o cacau vem lembrar isso. Então, é uma medicina muito, muito, muito linda mesmo. E eu espero muito que com esse vídeo vocês possam se conectar com essa energia. E justamente por ter todo esse cuidado, todo esse trabalho energético por trás de uma cerimônia de cacau ou de uma bebida de cacau cerimonial, não é qualquer cacau que a gente usa, tá? Então, assim, o cacau utilizado para fazer a bebida precisa ser de uma ótima qualidade, de origem, com cuidado. Ele precisa ter sido plantado com cuidado, colhido com cuidado, processado com cuidado.
Porque o que acontece hoje em dia é que essas grandes marcas de chocolate, elas usam um cacau de péssima qualidade. Muitas vezes, infelizmente, ainda acontece de usarem trabalho escravo para plantar esse cacau, para colher esse cacau, porque o fruto do cacau é muito sensível e não tem como colher de forma mecânica, né? Então tem que ser manual, não tem uma máquina que pode colher o cacau. Sempre é um trabalho manual, artesanal, que precisa ser feito ali com muito cuidado. Então essas indústrias querendo lucrar o máximo possível e sem respeitar nem um pouco a planta e nem a terra onde aquilo está sendo plantado, geralmente fazem monoculturas de cacau, né? Então uma plantação só de árvores de cacau, e isso não é nem um pouco saudável para o cacau. O cacau gosta de crescer em agrofloresta, né? Que é em um sistema onde tem várias plantas diferentes e cada planta vai trazer algum benefício para aquele sistema. E esse estilo de monocultura não funciona para quase nenhuma planta, né? E destrói totalmente o nosso solo. E, enfim, querendo ou não, traz essa energia de lucro, sabe? Essa energia de desrespeito com a terra e com aquele alimento. Fora usar, né, trabalho escravo ou trabalho super mal remunerado. Então, eu não recomendo nem um pouco, assim, sabe? Nem consumir o chocolate dessas grandes empresas, seja Nestlé, Hershey's, Mondelez, Callebaut, Lindt, enfim. Essas grandes empresas de cacau geralmente vão usar um cacau de baixa qualidade ou não estão respeitando de fato a origem e a energia daquela planta. Então, para fazer o cacau cerimonial, eu recomendo muito usar um cacau de origem, né? Aqui no Brasil, geralmente o cacau vem ou da Bahia ou da Amazônia, né? Eu vou deixar para vocês linkado aqui algumas marcas de cacau, de chocolates finos e que respeitam a natureza que eu gosto, para deixar uma recomendação para vocês. Eu geralmente peço pela internet, é bem difícil de achar em lojas. Então, para fazer essa receita de cacau cerimonial, a gente usa o cacau 100%, né? Então, é a massa de cacau 100%, é só o cacau, né? Ele é a semente ali, tira a casquinha da semente, tem os nibs, ele processa e é só aquilo ali, né? Não é igual um chocolate que é super processado, refinado, adicionado outras coisas. Não, a gente vai usar só a massa de cacau. Não dá para usar cacau em pó, porque também passa por um super processo de refinamento, ele tira a gordura do cacau ali, então não tem como fazer cacau cerimonial com cacau em pó. Tem que ser uma massa de cacau, porque precisa da gordura, né, da manteiga de cacau que tá ali, que dá essa untuosidade na bebida e deixa ela bem cremosa. Então é bem importante ter esse cuidado, né, com a origem do cacau, justamente porque a gente tá trabalhando com a energia dessa planta, né, e quando não foi plantado de uma forma cuidadosa, não foi respeitado, ali já não tem mais a energia de mama cacau, sabe? Não tem mais a energia do cacau em si, dessa medicina. Então, para ser uma bebida que a gente realmente vai consagrar, vai ritualizar e vai receber todos esses benefícios energéticos e espirituais, precisa ser um cacau de boa qualidade e de origem. Então, algumas recomendações sobre tomar o cacau em si, né? Justamente por ele ter um pouquinho de cafeína, é bem importante que você saiba a sua sensibilidade, né? Não é todo mundo que consegue tomar cacau à noite, ele vai ativar o nosso corpo. E se você tiver alguma condição cardiovascular, é importante cuidar também, né? Porque ele vai ativar o nosso sistema cardiovascular, né? Por mais que seja uma medicina super segura, se você tiver alguma condição específica em relação ao seu coração, ao seu sistema circulatório, é importante cuidar um pouquinho disso. Então, o cacau cerimonial é um pouco diferente do que a gente conhece tradicionalmente, e por isso que eu quis explicar um pouco para vocês, para deixar muito claro que existe todo um preparo energético por trás disso. Existe um rezo mesmo, sabe? Existe uma limpeza energética, existe um preparo para que essa bebida seja usada como medicina. Tenho duas ajudantes aqui agora, mas bom, se você nunca tomou cacau, pode ser que você não sinta esses efeitos
de conexão espiritual, de abertura do seu coração, porque isso depende de uma condução também. Então, por isso, cerimônias, rituais de cacau são muito importantes e são muito legais. Inclusive, eu faço rituais de cacau, seja individuais, seja em eventos, justamente porque essa condução é importantíssima. Sozinhas, às vezes, a gente não consegue acessar toda essa cura e toda a medicina que o cacau pode trazer. Então, se você nunca participou de uma cerimônia, pode ser que você não consiga acessar realmente tudo isso que eu tô trazendo aqui, porque depende de uma conexão mesmo com a planta, com o espírito do cacau, pra gente poder acessar esse lugar mais profundo. Mas claro, é uma medicina, tá disponível para todo mundo, né? O que importa no fundo, é a gente intencionar e a gente se abrir para isso. E bom, chega de falar, agora vamos para a receita. Bom, então vamos preparar esse cacau delicioso. Além do cacau, eu recomendo que você use alguns temperos para dar mais personalidade para a tua receita, de acordo com o que você está precisando ali naquele momento. E também recomendo você usar alguma coisa para adoçar e para deixar esse cacau ainda mais gostoso. E o preparo realmente começa com a gente se conectando com esse alimento. Então a gente vai sentir o aroma, a gente vai pegar na mão, vai sentir a textura. E assim, gente, o aroma de um cacau puro é uma coisa que te transporta para outro planeta. É muito bom. E aí a gente começa o preparo em si, né? Eu vou deixar aqui na descrição os ingredientes, as quantidades que eu sugiro. Mas preparar um cacau é algo muito intuitivo, é muito de acordo com o que você está sentindo, com o que você está querendo. Então confia na tua intuição e no teu coração. E no fim, a receita nada mais é do que misturar todos os ingredientes e fazer eles se tornarem uma bebida. Então eu uso um liquidificador para facilitar o processo. Claro que não é a forma original com que o cacau era preparado, mas também não tem problema nenhum. Você pode usar também uma panelinha para derreter esse cacau e misturar com os outros ingredientes. Só cuida para não ferver, né? O cacau não é para ser fervido, é para usar uma água quente a ponto de derreter ele, para ele poder ficar homogêneo, mas não é para ferver. Então você deixa bater ali no liquidificador, se você estiver usando, ou você deixa apurar um pouquinho na panela, se você for usar uma panelinha. E, gente, eu queria tanto que pudesse passar o cheiro desse cacau fresquinho, assim. Ai, é indescritível. E eu espero muito que vocês possam realmente fazer. Me deixem aqui nos comentários se vocês fizerem, como foi, o que vocês sentiram, porque é uma coisa mágica mesmo. E prepara um momento para você realmente poder se conectar com essa medicina. E assim, se eu puder deixar outra dica, se vocês tiverem oportunidade de participar de rituais, de cerimônias de cacau, participem, porque é algo único. É muito gostoso a gente tomar com a gente mesmo, mas celebrar isso e compartilhar com outras pessoas é algo assim quase que mágico mesmo, sabe? A gente se conecta todo mundo numa egrégora de amor e é tão lindo, e eu espero muito que vocês possam realmente sentir essa energia mágica e acolhedora que o cacau tem. E, bom, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essa receita para se conectar ainda mais. E então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!